Bem-vindo à lição 7. Listas. Lista é uma estrutura de dado que é baseada numa sequência de itens. Nesta lição, iremos cobrir os dois tipos de listas, linear e generalizada, e suas diferentes representações. Listas encadeadas simples, circulares e encadeadas duplas também serão exploradas. Além disso, duas aplicações serão apresentadas: aritmética polinomial e alocação dinâmica de memória. A aritmética polinomial inclui a representação de operações polinomiais e aritméticas definidas nela. A alocação dinâmica de memória cobre ponteiros e estratégias de alocação. Também haverá uma breve discussão sobre conceitos de fragmentação. Ao final desta lição, o estudante será capaz de explicar definições e conceitos básicos de listas, usar as diferentes representações de lista, sequencial e encadeada, diferenciar lista encadeada simples, lista encadeada dupla, lista circular e lista com header nodes. Explicar como as listas são aplicadas na aritmética polinomial. Discutir as estruturas de dados usadas na alocação dinâmica de memória, usando métodos sequential fit e métodos bud system. Uma lista é um conjunto finito com nenhum ou n elementos. Os elementos de uma lista podem ser átomos ou listas. Um átomo é distinguível de uma lista. Listas são classificadas em dois tipos, lineares e generalizadas. Lista linear contém apenas elementos átomos e são ordenadas sequencialmente. Listas generalizadas podem conter ambos elementos, átomos e listas. Uma lista generalizada pode conter elementos átomo e lista. Ela tem profundidade e tamanho. A lista generalizada é também conhecida como lista estruturada ou simplesmente lista. Uma forma de representar uma lista é organizar os elementos um após o outro, em uma estrutura sequencial, tal como um array. Outra forma para implementar isto é o encadeamento de nodes, contendo os elementos da lista, utilizando uma representação encadeada. Representação sequencial da lista linear encadeada simples. Nesta representação, os elementos são armazenados contiguamente. Há um ponteiro para o último item da lista. Representação encadeada da lista linear encadeada simples. Esta é uma representação apropriada para listas que são estáticas por natureza. Se o tamanho é desconhecido, o uso de alocação encadeada é recomendável. Esta é uma tabela que resume as complexidades de tempo das operações realizadas em listas, com os dois tipos de alocação. Lista circular encadeada simples é formada pelo envio do link do último node para apontar de volta ao primeiro node. Observe que o ponteiro para a lista nesta representação aponta para o último elemento na lista. Com a lista circular, existe a vantagem de ser possível acessar um node a partir de qualquer outro node. Uma lista circular pode ser utilizada para implementar uma stack. Passaremos agora para o NetBeans. Esta classe, descrita em sua totalidade na apostila, demonstra uma implementação de lista circular. Executamos o projeto e, como resultado, teremos diversas ações ocorrendo na lista circular. Observe esta operação de concatenação. Consideraremos inicialmente duas listas, L1 e L2. Alpha é o último elemento de L1. Ele apontará para o primeiro elemento de L2. O último elemento de L2 apontará para o primeiro elemento de L1.
Sendo assim, temos a concatenação de duas listas. Um header node pode ser utilizado para armazenar informação adicional sobre a lista, como números de elementos, por exemplo. Também é conhecido como list header. Para uma lista circular, ele serve como um sentinela para indicar passagem completa pela lista. Também poderá indicar tanto o começo como um ponto final na lista. Para uma lista encadeada dupla, ele é utilizado para apontar ambos os finais, para fazer uma inserção ou armazenamento de realocação rapidamente. Uma lista encadeada dupla é formada de nodes, que possuem ponteiros para ambos vizinhos, tanto o esquerdo quanto o direito. Com uma lista encadeada dupla, cada node tem dois campos de ponteiro, L-link e R-link, que apontam para os vizinhos da esquerda e direita, respectivamente. A lista pode, então, ser percorrida em ambas as direções. Vejamos algumas propriedades da lista encadeada dupla. Se L-link é igual a R-link, que é igual a L, significa que a lista L é vazia. Podemos inserir um novo node como node beta à esquerda ou direita de qualquer node, como o node alpha, no tempo O1, sabendo apenas alpha, sendo que só precisa de ajustes de ponteiro. Podemos eliminar qualquer node, como node alpha, em L, no tempo O1, sabendo apenas o endereço de alpha. As listas podem ser utilizadas para representar polinômios, nos quais podem ser aplicadas operações aritméticas. Há dois assuntos que devem ser tratados. Um caminho para representar os termos de um polinômio, tal que cada termo pode ser acessado e processado facilmente pelas entidades que os incluem. Uma estrutura dinâmica, isto é, para crescer e diminuir conforme necessário. Neste polinômio demonstrado, há uma regra em que os nodes devem ser arranjados em valor decrescente do triplo. Um polinômio satisfazendo esta propriedade é dito estar em forma canônica. Esta regra torna o desempenho de executar operações aritméticas do polinômio mais rápida em comparação aos termos estarem organizados em nenhuma ordem particular. Somando dois polinômios, P e Q, a soma é retida em Q. 3 ponteiros de execução são necessários. Alpha para apontar para o termo corrente, node, em P polinomial. Beta para apontar para o termo corrente em Q polinomial. Sigma para apontar para o node atrás de beta. Isto é usado durante a inserção e a exclusão em Q, para obter a complexidade do tempo O. O estado de alfa e beta cairá em um dos seguintes casos. Expo de alfa é menor do que o expo de beta. Ação: avançar os ponteiros para o polinômio Q um node acima. Expo de alfa é maior do que o expo de beta. Ação: copiar o termo corrente em P e insira-o antes do termo corrente em Q. Então, avançar alfa. Expo de alfa é igual ao expo de beta. Se expo de alfa é menor do que zero, ambos os ponteiros alfa e beta têm uma volta completa no círculo e estão agora apontando para as cabeças de lista. Ação: termina o procedimento. Se não, alfa e beta estão apontando para dois termos que podem ser adicionados. A ação: adicionar os coeficientes. Quando o resultado é zero, excluir o node de Q, mover P e Q para o termo seguinte. Desde que ambos P e Q estejam em forma canônica, uma passagem é suficiente. Se os operandos não estiverem em forma canônica, o procedimento não produzirá o resultado correto. Subtração polinomial. Subtração de um polinômio Q de P, isto é, Q é igual a P menos Q.
é simplesmente uma adição polinomial, com cada termo em Q negado, Q igual a P mais menos Q. Isto pode ser feito percorrendo Q e negando os coeficientes no processo, antes de chamar a adição. Multiplicação polinomial. Para multiplicar dois polinômios P e Q, um polinômio R inicialmente zero é necessário para conter o produto. Isto é, R é igual a R mais P vezes Q. No processo, todos os termos em P são multiplicados com todos os termos em Q. Passaremos agora para o NetBeans. Esta classe demonstra o processo de adição e multiplicação polinomial. Executamos o projeto e teremos o nosso resultado. Alocação dinâmica de memória refere-se ao gerenciamento de uma área contínua de memória, chamada Memory Pool, usando técnicas para alocar e desalocar blocos. Assume-se que o Memory Pool consiste de unidades individuais endereçáveis, chamadas words. O tamanho de um bloco é mesurado em words. A alocação dinâmica de memória também é conhecida como alocação dinâmica de armazenamento. Na DMA, blocos existem em tamanho variável. Durante a reserva, um bloco de memória é alocado para uma tarefa de requisição. Quando um bloco não é mais necessário, ele está pronto para ser liberado. O processo para retorná-lo, liberação, é o processo para retorná-lo ao Memory Pool. Método Sequential Fit, reserva. Uma forma de constituir listas disponíveis é usar a primeira word de cada bloco livre, como uma control word. Consiste de dois campos. Size contém o tamanho do bloco livre e link aponta para o próximo bloco livre no Memory Pool. A lista deve ser ordenada de acordo com o tamanho, endereço ou deve estar left unsorted. Para satisfazer a necessidade de N-words, a lista disponível é escaneada por blocos que reúnem um critério apropriado. Buscas curtas na lista disponível fazem a segunda abordagem mais rápida que a primeira. A última abordagem que iremos utilizar para o primeiro método de ajuste de reserva, de ajuste sequencial. O método Best Fit reserva largos blocos para futuras requisições, enquanto que na Worst Fit, um largo bloco é alocado para retornar uma grande disponibilidade de blocos para a lista disponível. No método Best Fit, há uma necessidade em procurar a lista inteira para achar o melhor bloco ajustado. Há pouca semelhança com o primeiro ajuste, e também existe uma tendência em se acumular blocos muito pequenos. Entretanto, isto pode ser minimizado utilizando min size. Quando um bloco reservado não é necessário, deve ser liberado imediatamente. Durante a liberação, deve-se desmontar os blocos livres adjacentes para formar um bloco maior. Esta é uma consideração importante em liberação de Sequential Fit. Na técnica Sorted List, a lista disponível é convertida em uma lista Single Linked e é considerada para ser ordenada no aumento de endereços e memória. Quando um bloco está liberado, são necessárias as seguintes operações. O bloco recentemente liberado vem antes de um bloco liberado. O bloco recentemente liberado vem após um bloco livre, ou o bloco recentemente liberado antes e após blocos livres. Para saber se um bloco liberado está adjacente a quaisquer dos blocos livres na lista disponível, utilizamos o tamanho do bloco. A técnica Boundary Tag utiliza duas words de controle e uma dupla ligação.
A primeira e a última palavra contém detalhes de controle. A lista disponível é concebida como uma lista double linked, como a lista principal. Inicialmente, a lista disponível é formada por apenas um bloco, o memory pool inteiro, limitado abaixo e acima pelos blocos de memória não disponíveis para DMA. No método Bud System, blocos estão alocados em tamanhos quantum. Algumas listas disponíveis são mantidas, uma para cada tamanho permitido. O método Binary Bud System, os blocos são alocados em tamanho baseados nas potências de 2, 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. O método Fibonacci Bud System, os blocos são alocados em tamanhos baseados na sequência numérica de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. Vejamos um algoritmo para reserva de um bloco de pedido para N words. Primeiro, se o tamanho do bloco atual é menor do que n. Se o bloco atual é de maior tamanho, retorna um bloco não suficientemente grande disponível. Caso contrário, vai para a lista disponível no bloco no tamanho. Retorna para o primeiro. Caso contrário, vai para o segundo. Segundo, se o tamanho do bloco é menor múltiplo de 2 maior ou igual a n, então retorna ao bloco reservado para a tarefa de requisição. Caso contrário, vai para terceiro. Terceiro, divide o bloco em duas partes. Estas duas partes são chamados buds. Vai para o segundo, tendo a metade superior dos novos limites de corte como o bloco corrente. Liberação. Quando um bloco está liberado de uma tarefa e se o buddy do bloco inicialmente liberado está livre, é necessário mesclar os buddies. Quando o buddy do bloco recentemente mesclado também está livre, executa-se novamente uma mescla. Isto é feito repetidamente até que mais nenhum buddy possa ser mesclado. Após as séries de reserva e divisão, blocos de tamanho muito pequeno para satisfazer quaisquer pedidos irão sobrar na lista disponível. Sendo muito pequenos, eles terão pouca chance de serem reservados e, eventualmente, serão dispersados na lista disponível. Isto acabará resultando em buscas muito longas. Além disso, mesmo que a soma dos tamanhos resulte em um valor que possa satisfazer o pedido, eles não poderão ser utilizados se estiverem dispersos no memory pool. Isto é chamado de external fragmentation. Resolveremos este problema com o método sequential fit, usando min size, onde um bloco inteiro é reservado se o que sobrar na alocação for menor que o valor especificado. Durante a liberação, os blocos são dirigidos a uma mescla livre com blocos adjacentes. A abordagem de usar min size em método sequential fit, ou arredondar os pedidos para 2 elevado a log de 2n no método Binary Bud System. Ligações para over allocation de espaço. Esta alocação de espaço maior que a necessidade para tarefas é o que chamamos de internal fragmentation. Nesta lição vimos definição e conceitos relacionados, lista generalizada, representações de listas, lista circular single linked, lista double linked, aplicação aritmética polinomial, alocação dinâmica de memória, sequential fit, Bud System, fragmentação. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.